Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao programa Aliança e hoje começando um tema novo, né? Ah, nos próximos encontros, nossa intenção é falar um pouco sobre criação de filhos, mas hoje especificamente nós vamos discorrer sobre o papel fundamental, né, na sociedade, na família, que é o papel da mãe, né? Mais especificamente a missão de mãe. Uma missão que hoje em dia tem sido menosprezada, pouco valorizada, né? ah, diminuído do seu valor, e nós gostaríamos de resgatar isso à luz do que diz a Bíblia sobre o assunto, né? Acho que é bem pertinente antes da gente falar propriamente da criação dos filhos. Então, nosso texto base será o texto de 1 Timóteo 2,15, tá? Mas antes de ler o texto com vocês, né, queria só contextualizar, né, o que a nossa sociedade pensa, né, sobre a maternidade, o que afirma. Lógico que ninguém vai negar, né, o papel fundamental da mãe, mas por causa dos movimentos feministas, aí de identidade de gênero, ele tem sido esvaziado, né? Tem sido bastante esvaziado, ah, enfim. E especificamente o movimento feminista, né? Ele tem afirmado, por exemplo, que o papel de mãe, ou a função de mãe, coloca a mulher dentro de um papel patriarcal, né? O fato dela ter ali que gerar, né? E gestar uma criança por 9 meses e ficar uma certa dependência, né? Do homem, enfim, isso acaba forçando ela a se encaixar na estrutura considerada estrutura patriarcal da sociedade, né? E por isso elas defendem tanto a questão do aborto, né? Da liberdade da mulher de eliminar qualquer ser parasita que cresça dentro dela, como muitas vezes se tem afirmado, né? Bom, ah, nesse contexto, né, o casamento, a maternidade e até mesmo a heterossexualidade, né, ah, segundo as feministas, são uma imposição, né, uma imposição compulsória. Né? As pessoas são forçadas a aceitar esse padrão, né? O padrão de ser heterossexual, o padrão de se casar, de ter filhos, correto? Então, dentro dessa ideologia doentia, a ideia de não ser mãe é libertador, né? Libertador dessa espécie de cerco, né? Conforme eles costumam definir. Bom, outra coisa, que a maternidade seria, né, um elemento chave para explicar a dominação de um sexo sobre o outro. Né? O lugar das mulheres na reprodução biológica determina que as mulheres fiquem ausentes do espaço público e fiquem confinadas ao espaço privado portanto, de serem dominadas pelos homens, né? Pelo sexo masculino. E por fim, a afirmação delas, que virou um bordão, é: meu corpo, minhas regras. Correto? Que é o refrão que está por trás das campanhas abortistas, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a maternidade, né? Esse não é um texto que necessariamente descreve, né, detalhes acerca da maternidade, mas nos fala algo bastante revelador, algo bastante contundente, algo que você deveria guardar no seu coração, seja você homem ou mulher, né, mas todos nós frutos, né, deste dom de Deus que é a maternidade. Então é o versículo de 1 Timóteo 2,
15, que diz assim: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu não vou ler a passagem toda, você pode ler desde o versículo 8. Você vai ver que o apóstolo Paulo ele está orientando, né, Timóteo a organizar os papéis dentro da igreja. E o contexto ali é que mulheres poderiam exercer, não poderiam estar, né, exercendo funções de autoridade sobre homens dentro da igreja. Vamos lembrar que a passagem se refere a como a igreja é organizada e não trata da sociedade, do governo, do espaço público, da igreja, tá certo? E no que refere à igreja, Paulo explica que não tinha cabimento, né? Não tem cabimento a mulher exercer autoridade sobre o homem no que diz respeito ao ensino, no que diz respeito ao governo da igreja, assim como é ou deveria ser dentro do lar, por causa da ordem da criação, né? O homem foi criado primeiro, né? E, portanto, isso implica liderança e responsabilidade da parte do homem, né? Do primeiro, né? E a mulher, tendo sido criada depois, implica que ela seja a auxiliadora, aquela que completa, né, o homem e lhe dá condições de juntos conquistarem e cumprirem a missão que Deus lhes deu. Né? Por isso a palavra submissão, né, estar debaixo da missão. Outra coisa, Paulo menciona o fato de, ali no evento da queda, a mulher ter sido enganada primeiro, né? É óbvio que ele não está ali jogando panos quentes sobre Adão, que teve a principal das culpas, né? Porque se vocês perceberem lá no texto de Gênesis 3, é para Adão que Deus pede a prestação de contas, né? Ele era o responsável, mas essa expressão, né, ela sendo enganada, né, acentua a vulnerabilidade da mulher, né? E então chegamos no versículo 15 que diz: todavia será preservada. Isso, né, nos abre aqui a ideia de que Deus reservou um espaço, uma função na qual o papel e a dignidade da mulher seriam salvaguardados, né? E qual seria, né? E em que medida seria salvaguardado então o lugar da mulher e a sua dignidade? O mesmo versículo responde: através da sua missão de mãe, ok? Guardem isso por enquanto. Vamos ver como era antes da queda, isto é, antes do homem pecar. Vamos ter que voltar lá em Gênesis 2, né, do 15 ao 25. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tá? Então nós vemos diversas coisas aqui, né? A inocência, a intimidade, nós vemos a ordem, né? A responsabilidade que foi dada ao homem e o papel da mulher de ser uma auxiliadora idônea, que significa adequada, correspondente, tá certo? Então, alguém que não seria redundante ao homem, mas alguém que o completaria, alguém completamente diferente dele, né? Embora igual, né? Em dignidade, igual com relação à imagem de Deus, né? Enfim, iguais em honra, né? Então, diante de Deus, homem e mulher são iguais, mas diferentes com relação aos seus papéis. E tudo isso deveria caminhar em harmonia. O texto é enfático, né? É este o motivo pelo qual o homem deixa a sua família original e constitui uma nova família. Porque não é no pai, na mãe ou nos irmãos, mas sim na sua mulher que ele encontra alguém que o complete para que ele cumpra com a missão que Deus lhe deu. Tá certo? Bom, agora Paulo, né, ele enfatiza isso, repete, né, falando desse assunto lá em Efésios 5 também, né, quando ele fala que o marido é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja, né, e por isso os maridos deveriam amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja, enfatizando aqui que a ordem da criação implica uma ordem de papéis também, mas que nessa ordem o papel do homem é de maior responsabilidade, né? Estando a mulher, então, sujeita no sentido de aderir, né, por livre e espontânea vontade à missão da qual o homem será o responsável por prestar contas, né? Em primeiro lugar. Bom, mas aí nós temos que essa harmonia ela dura muito pouco, porque entra um elemento novo, né, na equação, que é o pecado. Então, na queda, né, com a desobediência de Adão e Eva, Deus os chama e dá a sentença para eles, né? É quase que mais assim uma lista de consequências diretas do que eles fizeram, do que necessariamente uma condenação. A condenação já tinha sido anunciada antes, seria a morte, tá certo? Mas algumas consequências inevitáveis surgiriam também dali. E com relação à mulher, especificamente, Gênesis 3,16 diz: a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Muitos erram ao dizer que isto é uma ordem de Deus, né? A partir de agora, o seu desejo é para o teu marido, então quer dizer que você tem que pedir permissão a ele para tudo. Não é isso, tá? Absolutamente. Por quê? Se você pesquisar, né, o significado dessa palavra desejo nesse texto, não tem nada a ver com vontades, gostos pessoais, nada a ver. O significado dela a gente encontra na página seguinte, quando Deus fala, né, com o Caim, e é usada a mesma palavra, desejo. Teu desejo, Caim, será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. A palavra desejo nas duas passagens significa o desejo de prevalecer, o desejo de dominar, né? Então, naturalmente, a gente já está acostumado com isso, né? Tanto homem quanto mulher querem prevalecer sobre o cônjuge, né? Há um desequilíbrio no casamento, né? A mulher quer vencer, seja pela insistência, seja com outros recursos, né, que ela pode usar para convencer o homem ou dobrá-lo. Mas o texto também diz, olha,
porém o homem, né, o teu marido te governará, ou seja, ele vai te oprimir. Ele é mais forte que você, e por mais que você tente dominá-lo, ele também vai tentar e normalmente vai conseguir pela força, né? Pela imposição, né? Pela tirania. Então, o que tudo isso indica é um desequilíbrio muito grande nos papéis, tá certo? Mas a passagem de Timóteo está nos dizendo o seguinte, que todavia será preservada através da sua missão de mãe. É lá no Gênesis também que a gente vê Deus, em meio a todas aquelas sentenças, né, de condenação, ele lançar ali uma luz de esperança. No versículo de Gênesis 3,15, antes, né, desse que a gente leu, a gente vê que está escrito o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando aqui com a serpente, né? Dizendo que a mulher teria um filho, e esse filho um dia esmagaria a cabeça da serpente, a serpente que enganou, a serpente que tentou, que seduziu, né, e que contribuiu para a condenação deles. Então, a luz que é lançada ali é a de um libertador. Mas veja, Deus enfatiza que seria um filho da mulher, seria um descendente, uma semente, né, da mulher. O que enfatiza que caberia à mulher dar à luz, né? Dar à luz a um libertador, ao libertador, né? Através do papel materno, então, aprove a Deus conservar nas mulheres a sua graça, a sua dignidade, o seu propósito e a esperança. Essa promessa, né, que foi entregue ali, outorgada a Eva, né, mulher de Adão, de que ela daria a luz ao libertador, ela foi objetivamente cumprida na história em Maria, porque foi Maria que veio literalmente a dar a luz ao libertador, que é Jesus Cristo, aquele que esmagou, né, todo o poder da morte, do inferno, na cruz do Calvário. Tá? Mas podemos assumir que essa promessa ela se cumpre figuradamente em todas as mães, porque ao darem à luz elas consumam a esperança de uma nova geração. Então, todos nós, né, homens e mulheres que estamos ouvindo, né, esse pequeno estudo, somos todos resultado da intervenção divina através da vida da nossa mãe. E especialmente, né, daquelas que são cristãs. Por quê? Porque elas têm um papel mais especial. Quando Paulo se recorda, né, com lágrimas da vida, né, de Timóteo, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 1,5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Né? Ou seja, aparentemente Timóteo não teve um pai temente a Deus, pelo menos ele não é mencionado. Mas o papel da sua mãe e da mãe da sua mãe, né, que eram mulheres piedosas, tementes a Deus, foi justamente esse, de transmitir, né, uma santa semente adiante. Né? Os filhos são para mães piedosas como uma semente que vai reflorestar o mundo
né, com mudas boas, né, com árvores frutíferas. Então, é por isso que também o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, né, no capítulo 6, versículo 4, ele insiste, né, para mães e pais também: criai os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, este papel é um papel que supera qualquer outro, né? Conforme o texto lido, é um papel que resgata, né, o papel, a dignidade da mulher, né? Enfim, e a cerca de graça. Então, é semear na terra uma santa semente. Este é o papel específico das mães cristãs. Então, concluindo, tá? A maternidade, ao contrário do que o mundo, a sociedade tem afirmado, ela é digna. E ela não é digna apenas para as outras, né? Ela é digna de ser desejada. Toda jovem, né, que almeja ser mãe, almeja uma coisa excelente, né? Com esse gesto, ela espelha, né, esse papel, essa promessa, né, de dignidade, né, de consumar, né, essa esperança de uma nova geração, de lançar sementes santas sobre a terra, de forma que todo preço que for necessário ser pago para realizar essa tarefa com excelência será recompensado por Deus. Não precisamos ter dúvida alguma a respeito disso. Toda mãe que se esmerar por ser uma mãe, e não apenas uma progenitora, mas uma mãe, né, com todas as letras, será certamente recompensada por Deus. Quanto às ideologias, né, neopagãs, né, que permeiam o nosso mundo, aí abundantes no meio do feminismo, do socialismo e de outros ismos, né, por aí. Bom, essas ideologias estão mentindo, né, ao dizerem que ser mãe não é desejável. É o contrário disso. É o contrário. Não só pela lógica, né, da procriação, né, da manutenção da raça, da espécie, mas também e principalmente pelo fato de que ela cumpre uma missão fundamental de semear árvores frutíferas na terra. Muitos colocam filhos no mundo, né? Mas nem todas são mães de fato, mães com todas as letras. De forma, meus irmãos, que nós só podemos concluir, né, com um voto, né, com uma palavra assim de de esperança, né, de desejo de que todas as mulheres que se realizam e se esmeram em sua missão de mãe sejam muito felizes, sejam muito abençoadas. Honradas sejam as nossas mães. Tá bom? Espero que isso tenha, quem sabe, incentivado você que está, né, já recém-casada, quem sabe, né, o esposo também, né, que ficam aí procrastinando, né, a ideia de terem filhos e tal. Pensem com maior carinho sobre isso, afinal é um mandado de Deus, né? E quem já é, né, mãe e pai, entender isso não apenas como algo biológico, mas como uma grande honra e uma missão que Deus deu para nós, mas especialmente para a mulher, né, que conforme o texto lido vai permanecendo na fé e amor e santificação, será preservada em sua missão de mãe. Deus assim nos abençoe. Grande abraço.